Boa noite, gente. Estamos começando de novo nossa leitura do texto. Hoje vai ser As Dádivas do Rei. A lei Então, do reino. A lei do reino. a Lei do Reino é o subtítulo, né? Mas o Isso. título é As Leis do Reino, né? As Dádivas do Reino. O subtítulo é A Lei do Reino. Então, vamos fazer uma meditaçãozinha, pondo o reino na meditação para a gente já entrar no clima da leitura. Então, vamos fazer 5 respirações, inspirando. Entrar no reino é lembrar-se que não existe eu nem o outro. E expirando. É a nossa unidade em tudo que vive. Inspirando. Entrar no reino é lembrar-se que não existe eu nem o outro. É a nossa unidade com tudo o que vive. Entrar no reino é lembrar-se que não existe eu nem o outro. É a nossa unidade com tudo que vive. Entrar no reino é lembrar-se que não existe eu nem o outro. É a nossa unidade com tudo que vive. Entrar no reino é lembrar-se que não existe eu nem o outro. É a nossa unidade com tudo que vive. Entrar no reino é lembrar-se que não existe eu nem o outro. É a nossa unidade com tudo o que vive. Agora, Ana vai fazer a oraçãozinha de entrada antes de ler o texto. Boa noite para todos. Nós vamos aqui fazer a oração da página 30. A gente chama de oração da rendição. Então, nessa oração, Jesus diz, ele nos pede para pensarmos deste modo: nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representar aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos onde quer que Ele deseja, sabendo que Ele vai conosco. Nós seremos curados, na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Amado Jesus, nós nos entregamos a Ti no instante santo dessa reunião, com profunda gratidão por nos guiar, para que possamos ser úteis ao plano de Deus, sob a guiança do Espírito Santo. Gratidão. Amém. Deixa eu compartilhar o texto, então. Bom, então a gente vai começar, né, o estudo do capítulo 7, as dádivas do reino, e o subtítulo 2, que é a lei do reino. A lei do reino. Então a gente vai fazendo leitura e comentando, né? A gente faz. Então, a lei do reino. Parágrafo 1º.
curar é o único tipo de pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus e, devido aos elementos que ambos compartilham, pode facilmente transferir-se para ele, né, para o pensamento de Deus. Quando um irmão percebe a si mesmo como doente, está se percebendo como se não fosse íntegro e, portanto, necessitado. Se também o vês desse modo, né, se o vês doente, estás vendo como se ele estivesse ausente ou separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. A doença e a separação não são de Deus, mas o reino é. Se obscureces o reino, estás percebendo o que não é de Deus. Talvez valesse a pena a gente comentar um pouquinho esse parágrafo, e aí depois a gente continua. Tá bom, Gustavo e Janete? Tá bom, eu acho muito importante, porque aí a gente pega todo o resto do texto, né? Sim. Uhum. E curar, aqui ele fala, curar é um pensamento, né? É o único tipo de pensamento que se assemelha ao pensamento de Deus, porque é um pensamento de amor, né? Curar é lembrar que nós somos o pensamento amoroso de Deus, a gente se dá conta de que a gente é o pensamento de amor de Deus. Então, quando a gente se reconhece como esse pensamento de amor de Deus, a nossa mente está curada. E aí ele fala, devido aos elementos que ambos compartilham, né, o pensamento, nosso pensamento com o pensamento de Deus, esse pensamento nosso pode ser transferido para o pensamento de Deus. Então, se a gente pensa com Deus e como Deus, o nosso pensamento pode ser transferido para o pensamento de Deus. E a nossa mente se vê como curada nessa situação. Jesus dá logo uma noção do que é a cura, né? E isso vai servir para todo o resto do texto. A cura é a unidade com Deus, né? E com seu irmão. E ele fala nas frases seguintes: quando você não vê seu irmão como inocente, puro e um filho de Deus, é porque você também não está vendo a si mesmo. E isso no curso, Jesus fala disso o tempo todo no curso, da percepção. Quando você não percebe a unidade em tudo, você está doente e você não está percebendo você como você realmente é. Eu sou como Deus me criou na unidade. Fora dessa unidade, a gente só cria resistência ao reino. Isso mesmo. E aí estás percebendo que não é de Deus, né? Ao invés de estar percebendo o amor, está percebendo o medo, né? A culpa, o medo. E aí não está tendo a visão do reino. Só que aí Jesus nos apresenta aqui o caminho para curar essa percepção. E aí É a gente vai como, no parágrafo 2, hein? é como se a lei do reino fosse a unidade. Uhum. Assim, simplesmente isso. Mas vamos adiante. Então, no 2 ele vem falar como curar o que é a cura, né? Como a gente se perceber em Deus, né? Se perceber como integridade, como consciência da integridade, né, do Filho de Deus. Então, ele fala, curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. Isso coloca ambos, você e o seu irmão, dentro do reino,
e restaura a integridade do reino na tua mente. Isso reflete a criação, porque unifica por aumentar e integra por estender. O que projetas ou estendes é real para ti. Essa é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. Contudo, o conteúdo é diferente nesse mundo, porque os pensamentos que essa lei governa são muito diferentes dos pensamentos do reino. São pensamentos do reino com P maiúsculo. As leis têm que ser adaptadas às circunstâncias quando se quer que elas mantenham a ordem. A principal característica das leis da mente, assim como operam nesse mundo, é que, obedecendo-as, e eu te asseguro que tens que obedecê-las, pode chegar a resultados diametralmente opostos. Isso é assim porque as leis foram adaptadas às circunstâncias desse mundo, no qual resultados diametralmente opostos parecem possíveis porque tu podes responder a duas vozes conflitantes. Duas vozes conflitantes. Então, aqui ele vem falando que curar, então, é corrigir a percepção que você tem do teu irmão e de ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. Então, olhar para esse irmão através da luz do Espírito Santo, né? Vendo essa luz do Espírito Santo nesse irmão. E ele fala, isso coloca ambos dentro do reino, ou seja, dentro da consciência da integridade, e restaura a integridade do reino na tua mente. Hoje eu estava lendo um texto e a pessoa do texto ele diz o seguinte, que nada tem ego. É isso que Jesus está dizendo. No reino, nada tem ego. Nem eu tenho, nem você tem, nem ninguém tem, nem cachorro tem, nem vaca tem, nem gato tem. Tudo é o único espírito. No reino não existe diferença. Só existe unidade. As diferenças são nossas lições até chegar no reino. Como Jesus diz, nesse caso, o mundo é uma sala de aula. O mundo é uma resistência ao reino. O ego criou o mundo como uma resistência ao reino. E aí Jesus vai o curso todo, ele ensina como entrar no reino. É como a gente se lembrar do reino novamente, né? Que nós somos o próprio reino, né? O Filho de Deus, que o reino é o Pai, o Filho e suas criações. Né? Esse curso poderia ser um curso de como entrar no reino. E ele diz, para mim, é bem assim, explícito ele dizer que e é um curso através da unidade. E é um curso sobre como entrar no reino, né? Porque o milagre, né? O curso em milagre, o milagre aí é a mudança de percepção. Ao invés de eu me ver como separado, eu me vejo como íntegro. Esse é o milagre, né? É essa mudança na mente, essa mudança de percepção na mente. Então, assim, eu me lembro do reino, porque na hora que eu mudo a percepção de separado para íntegro, eu me vejo novamente como o Filho de Deus e reconheço que Deus é meu Pai e que eu sou o reino de Deus junto com o meu Pai. E todas as nossas criações, tanto as criações do Pai quanto do Filho. E aí é a paz perfeita, né? É a alegria, é o amor, é tudo que... é todo o resplandecer de luz, né, que é o reino. Eu sinto que a receita de Jesus é, primeiro, perdoar. Perdoar a percepção, a sua mesma, de seu irmão e a de tudo
toda a percepção, perdoar o mundo, né? Que o mundo é uma percepção do ego. O mundo foi criado com o ego em substituição ao rei. Então, primeiro você tem que perdoar isso. Segundo, eu acho que o reino, para mim, ele está entre um pensamento e outro. Para mim, essa brecha entre um pensamento e outro, lá dentro está o reino. Uhum. E aceitar a expiação é aceitar o rei e permanecer nele. Aceitar é permanecer, né? O instante santo parece uma coisa muito rápida. No princípio, realmente é. Mas é um instante do eterno. E quando você aceita a expiação, você começa a perdoar todas as coisas, você começa a permanecer no eterno, permanecer no reino. Lógico que os pensamentos, os desejos, os afazeres, os compromissos, todos lhe tiram disso. Mas esse curso é para isso. É para você conviver no reino, mesmo no mundo, com todas essas atribulações. Esse é o exercício. Sim. E aí, aqui ele fala ainda, naquilo 2, que o que projetas ou estendes é real para ti. Essa é uma lei imutável da mente, e ela serve tanto para o mundo quanto no reino. Né? Ela é aplicada tanto no mundo quanto no reino. O que projetas ou estendes é real para ti. O que projetas é real para ti, lembrando que a mente equivocada é que projeta, é a mente do medo é que projeta. O que estendes é real para ti. A mente do amor é que estende, né? Porque no céu, no reino, o reino aumenta por estender-se. É diferente do mundo do ego, né? Que ele projeta para esconder-se de Deus, né? Que aí a gente se lembra de como que é a crença no pecado e como que o ego tenta nos quanto que o ego tenta se esconder de Deus com medo da vingança de Deus. Então, a projeção vem desse medo. E aí, essa lei, ela produz resultados opostos aqui no mundo, porque no mundo a gente está sujeito a ouvir mais de uma voz, né? Quando a gente não está na vigilância, somente a favor de Deus e de seu reino, que é a terceira lição do Espírito Santo, a gente acaba ouvindo a voz do ego também. Então, a gente fica na mente dividida e, de vez em quando, né, na mente santa, né, do Espírito Santo. E aí ele fala que aí ele, no parágrafo 3, ele vem falar das duas formas, né, que essa lei assume aqui no mundo, nessa lei. O que projetas ou estende é real para ti. Então, no 3, ele vem falar, né, de como que essa lei é adaptada para o mundo, né, que é o que projetas tu acreditas, e de como ela é no reino, onde ela não sofre nenhum tipo de adaptação, porque ela reflete a certeza de Deus. Então, a gente pode ir para o parágrafo 3. Se vocês não tiverem nenhum comentário, a gente pode ir para o parágrafo 3. Vamos. Então, aqui ele fala. Então, agora ele vai comentar sobre essa lei, que é essa lei imutável, né? Que serve tanto para o mundo quanto para o reino, que é o que projetas ou estendes é real para ti. Então, ele fala, fora do reino, a lei que prevalece dentro dele é adaptada para, entre aspas, o que projetas, tu acreditas. Essa é a forma na qual essa lei pode ser ensinada, porque fora do reino o aprendizado é essencial. Essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado sobre os outros e, portanto, acreditas que eles sejam.
No reino não há ensino ou aprendizado, porque não há crença, só há certeza. Deus e seus filhos, na segurança do que é, têm o conhecimento de que o que tu estendes, tu és. Essa forma da lei não é adaptada de modo algum, sendo a lei da criação. O próprio Deus criou a lei, né? Criou essa lei, criando através dela. E seus filhos, que criam como ele, a seguem com contentamento, tendo conhecimento de que o aumento do reino depende dela, né? Depende dessa lei. Assim como dependeu a própria criação deles, entre os filhos de Deus. Que, na verdade, é um só filho. Então, a gente pode comentar sobre ela. Lembrando aqui, né, que no mundo, a lei essa lei imutável foi adaptada para o que projetas tu acreditas. Lembrando que a projeção ela vem da crença, né? E o que eu acredito eu ensino, e o que eu ensino eu aprendo. Então, essa lei, o que projetas tu acreditas, isso faz a rodinha do ego ir girando. Porque se eu acredito, eu estou ensinando, se eu estou ensinando, eu estou aprendendo, eu continuo projetando. Então, tudo vai se realimentando. E ele fala, né, que o aprendizado ele é essencial aqui no mundo, porque nós nos esquecemos, né? Nos esquecemos de quem nós somos, verdadeiramente. E, além do mais, quem inventou o aprendizado foi o ego, e ele inventou o aprendizado para nos ensinar algo que não era real. Então, aqui, ele fala aqui, ó, essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado sobre os outros, e, portanto, acreditas que eles sejam. Então, como o ego, né, projetou esse mundo de fragmentos, ele inventou também o aprendizado para que a gente possa aprender esse mundo. Então, a gente nasce aprendendo a separação. A gente tem lições de separação desde bebê, desde da barriga, né? De antes de nascer, a gente tem lições de, de separação. Então, o mundo ele é muito eficaz, né, em nos ensinar a separação, e ele é muito dedicado a isso. Então, aqui a gente aprende o que não é. Então, a gente esquece o que é e aprende o que não é. E aí ele fala, a partir do que tens projetado sobre os outros, acreditas que eles sejam. Então, eu aprendo, deixa eu repetir a frase, essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado sobre os outros. Então, como eu projeto separação no outro, né, eu projeto o outro, aí eu aprendo que eu também sou separado. E eu acredito também que eles são separados. Então, é um aprendizado de separação. Então, o que ego faz é um aprendizado de separação. Aí o Espírito Santo usa a nossa capacidade de aprender para a gente aprender, reaprender o que nós somos. Isso ele vai falar mais adiante. Se alguém quiser comentar alguma coisa, porque ele vai falar agora da lei do... Ele vai falar agora no reino, né? Porque a gente falou aqui fora do reino, né? Os projetos que eu acredito. Agora, no reino, dentro do reino, tem a outra lei, né? A outra lei que é imutável, que não é adaptável, que é o que tu estendes, tu és. Você quer falar alguma coisa, Gustavo? Pois é, me chamou a atenção essa palavra adaptada. O mundo foi adaptado como uma resistência ao rei. É como se o ego fez uma gambiarra para que você procrastinasse o rei. E a gente acha que nasce e começa a aprender as coisas. Ontem eu estava vendo minha neta, né? Ela está aprendendo a falar e a ver as coisas, mostra a figura, tudo que é homem é pai, tudo que é mulher é mãe. Ela aprendendo, sendo ensinada. Sim.
É uma catequese assim, depois, menina, para você Para desfazer isso, desfazer isso. Meu Deus do céu. Só Jesus na só causa. Jesus. Só Jesus, efetivamente. Ai, ai. Então, né? Aí ele fala, no reino não há ensino ou aprendizado, porque não há crença. E lembrando que no reino nada muda, não há nada que mude no reino, né? Tudo é eterno, tudo é permanente. E as crenças, elas se alteram, né? Então, as crenças não são do reino, só a certeza do reino. E aí ele fala, no reino só há certeza, Deus e seus filhos, na segurança do que é, têm o conhecimento de que o que tu estendes, tu és. E essa é a lei da criação, né? A lei da criação é a lei do estender, é o estender que cria, né? No reino, o estender é que cria. E é engraçado, Ana, Vamos lá. porque o que estendes tu és. Isso acontece tanto na mente certa como na mente errada. Se você acha que é um ego, você vai estender o ego, você vai ensinar o que é o ego. Pois é, mas aí é projeção, ele não chama É, de estender. Estender é é, só quando você está no reino. pois O ego é, ele projeta forma, né? Ele projeta múltiplos. é aí que entra quando o que estendes tu és. Porque você tem o mesmo, você como filho de Deus, você tem o mesmo poder de Deus de criar. Só que você foi ensinado pelo ego a criar errado. Aí você acha que é um ego, você ainda chama o ego de eu. Uma viagem assim, quase sem volta, viu? Por isso que esse curso chama milagre, porque você retornar desse erro é um milagre. E aí essa lei, o que tu estendes, tu és, é assim, né? É porque tu és a verdade, é que tu estendes essa verdade. Então, não é porque tu estendes, você passa a ser. Não, é porque tu és a verdade, então estendes a verdade. Então, estendo o que eu sou. Deus estendeu o seu amor e a sua vontade criando o seu filho. O seu filho estende esse amor e a sua vontade criando as suas criações. E assim o reino vai aumentando. Pelo estender. E o estender é criar, né? É a mesma coisa. A criação ocorre por estender. E o estender é lembrar que não é, assim, não tem referência aqui com o mundo. A gente já faz uma imagem de estender, é como se fosse uma coisa contínua e acontecesse no espaço e no tempo, mas não tem relação nenhuma com o espaço e com o tempo. O aumentar aí não é aumentar em quantidade, é o aumentar a si mesmo. É difícil para a gente compreender isso pela mente aqui do mundo, né? Pela lógica do mundo. Mas É, em porque algum está momento a além gente dos vai compreender recursos isso. do ego, né? O Eu, ego não sabe do que se trata. Quando você fala fora de tempo e espaço, o ego já está fora aí. Ele não entende isso. Pois é, então isso tudo acontece agora, dentro do eterno. Né? Acontece nesse instante, não é antes nem depois. Né? E, É agora acontecendo. Igual ele fala aqui, ó. O próprio Deus, na linha 8 do 3, o próprio Deus criou essa lei, né? Que tu estendes, tu és, criando através dela. Então não é que Deus criou a lei para depois criar, né? Ele criar através dela. Ele criando através dela que ele criou essa lei. É criando através da lei que ele criou a lei. Então, são coisas que aqui a gente não consegue alcançar, né? Por enquanto, mas a gente vai conseguir alcançar isso em algum momento, né? O Espírito Santo está nos conduzindo para isso. É só para a gente se lembrar que aqui não tem um antes e um depois, porque nada é temporal no reino. Né? No reino é só o agora. Só a presença, a eterna presença. Bom, podemos ir para o 4, então?
Então, aqui no quadro ele fala: as leis têm que ser comunicadas, se é que serão úteis. Com efeito, elas têm que ser traduzidas para aqueles que falam línguas diferentes. No entanto, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca muda o significado. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma de tal modo que se mantenha o significado original. O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não as compreendem. Não poderias fazê-lo por conta própria. Nós não poderíamos traduzir essas leis por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado. E irá, portanto, mudar o significado para preservar a forma. Aí eu vou ler o 5 em seguida, tá? O propósito do Espírito Santo, ao traduzir, é exatamente o oposto. Ele traduz só para preservar o sentido original, em todos os aspectos e em todas as línguas. Portanto, ele se opõe à ideia de que as diferenças na forma são significativas, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. Inclusive, ele coloca isso em itálico: essas diferenças não importam. O significado da sua mensagem é sempre o mesmo, só o significado importa. A lei da criação de Deus não envolve o uso da verdade para convencer seus filhos da verdade. A extensão da verdade, que é a lei do reino, se baseia apenas no conhecimento do que é a verdade. Essa é a tua herança e não requer nenhum aprendizado. Mas quando deserdaste a ti mesmo, vieste a ser um aprendiz da necessidade. Então, aqui ele vem, voltando então aqui no 4, né? Ele vem falar das leis que elas têm que ser comunicadas, então elas têm que se tornar adequadas para as diferentes compreensões, né, que há no mundo. Aqui no mundo a gente está aqui na mente dividida. Então, a gente tem momentos de lucidez, né, de consciência da integridade, mas tem também os momentos de nos vermos como separados. Então, no mundo a gente tende a sacrificar o significado em função da forma. Mas o Espírito Santo, ele traduz as leis de Deus preservando o significado, porque para ele as diferenças não importam. O que importa, né, é o significado. Então, a forma não importa. O que importa é o significado para o Espírito Santo. Então, ele procura sempre preservar o sentido original, independente de quaisquer formas que estejam envolvidas naquela situação, né, naquele pensamento que ele quer traduzir. O que importa para ele é o significado. E aí eu me dando conta de que porque o Espírito Santo, em algum momento do livro, Jesus fala que o Espírito Santo, ele olha para a própria luz dele em todas as mentes. Isso está até aqui no... Eu queria achar aqui... Ah, sim, eu achei. Está aqui na próxima sessão, na sessão 5, que a gente vai estudar mais à frente, ele fala assim: a tua mente é uma luz tão poderosa que podes olhar dentro das mentes dos irmãos, né, e iluminá-las. Jesus falando, né, assim como eu posso iluminar a tua. Então, o Espírito Santo, em algum momento, ele fala, no livro, né, ele fala que o Espírito Santo ele não vê o erro, porque ele só olha para a própria luz dele refletida, né, no Filho de Deus. Então, enquanto a mente egóica olha para o erro do irmão, vendo o irmão como corpo, né, um corpo que comete pecados, o Espírito Santo, ele olha só para a luz que resplandece naquele irmão, né, naquele Filho de Deus. E para todos os irmãos, ele olha vendo a mesma luz, por isso que ele só vê a unidade, ele só vê a luz, ele só vê o mesmo em todos. Porque para ele a forma não importa, o que importa é o significado. Ali ele está vendo um Filho de Deus. Esse é o significado que todos nós temos para o Espírito Santo.
Nós somos o Filho de Deus. Então, ele só olha para nós vendo o Filho de Deus. Então, por isso que ele é o tradutor, né? O tradutor verdadeiro das leis de Deus, porque ele tem essa compreensão. E aí ele nos ensina isso. Esse curso ensina a gente uma inteligência que não é desse mundo, né? A Não. primeira vez que eu comecei a ler esse livro, eu senti logo isso de Jesus, que ele estava falando de um lugar que não era daqui, de uma linguagem que não explicavam as formas. Ele desconsiderava todas as aparências, ele desconsidera todas as aparências, ele é totalmente subjetivo, ele vai no espírito da coisa. Você olha para seu irmão, não mais vê forma, você vê o espírito dele, que é igual ao seu, que é igual ao de todo mundo. Essa é a visão do reino. Sim. E só vê certeza, né? Só ver certeza. Não tem mais perguntas. Você para de perguntar e de julgar e de questionar. Não há mais dúvida, né? Forma. Você não questiona mais a forma. Muito pelo contrário, você não liga mais para Você abandona a forma, né? Chega um ponto que você abandona a forma. E engraçado que você abandona de bom grado. Com alegria. Você abandona com alegria. Porque você está, na verdade, abandonando o medo na sua mente, está desfazendo o medo na sua mente, que é o nosso tormento, né? É ter o medo e a culpa em nossa mente. É o nosso grande tormento. Isso vem acontecendo comigo, assim, de uma forma muito gentil, né? Assim, eu vou desconsiderando, mas de bom grado. Não estou mais fazendo sacrifício. Você vai soltando, simplesmente soltando, né? Soltando pela inutilidade. Uhum. É muito legal. É muito doce isso. Isso ele fala aqui na linha 6 do 5, ele fala a extensão da verdade, que é a lei do reino, né? A lei do reino é tu estendes o que tu estendes, tu és. Então, a extensão da verdade é a lei do reino. E ela se baseia apenas no conhecimento do que é a verdade. Então, só voltar um pouquinho na linha 5, ele fala, a lei da criação de Deus não envolve o uso da verdade para convencer seus filhos da verdade. Então, a lei da criação, que é o que estendes tu és, ela não quer convencer o filho de Deus de nada, porque ela é a verdade e ela está falando, né, com a verdade. Então, ela se baseia apenas no conhecimento do que é a verdade. Então, na hora que a extensão da verdade, que é a lei do reino, ela se baseia apenas no conhecimento do que é a verdade. Então, basta que o filho se lembre do conhecimento. Ele não precisa ser convencido de nada, porque no reino não há dúvida. Não tem que convencer, porque não há dúvida. Lá só há certeza. Então, na hora que ele se lembrar do conhecimento, a verdade está ali. Né? O conhecimento é a verdade. Então, não precisa ter convencimento. E aí ele fala que na linha 7, essa é a tua herança. O conhecimento do que é a verdade é a tua herança. E não requer nenhum aprendizado. Mas quando desverdaste a ti mesmo, quando se viste separado, vieste a ser um aprendiz da necessidade. Então, na hora que nós nos vimos como separados, é que a gente se deu conta de que precisava de alguma coisa, porque nós nos vimos como incompletos, né? Como inseguros, né? Insuficientes. Então, a gente aprendeu a necessidade ali, a partir da crença da separação. Porque no reino só há verdade e só há completeza. Um aprendiz de necessidade é forte, né? Sim. Porque aqui nesse mundo, se você resolve uma necessidade, você aprende a ter outra. A gente produz necessidade o tempo inteiro aqui no mundo, né? E ela que faz a máquina girar, né? Exato, a gente só tem carência. Se a gente
não se ocupar das necessidades, a gente pode querer se lembrar de quem nós somos. Então, o ego não quer isso. Então, ele vai nos alimentando de novas necessidades. O ego, lembrando que o ego é a nossa mente, a nossa própria mente. Né? Não é nenhuma entidade separada, somos nós mesmos nos aprisionando mais e mais aqui no mundo. Até nos darmos conta de que a gente pode escolher ser feliz. E aí a gente vai olhar para isso de um outro modo. Quando a gente aqui, quando você resolve uma necessidade, você corre para criar outra, outra maior. Quanto mais complicada para alcançar, mais você fica ocupado com ela. Então, a isso não complexidade... tem fim. Isso não tem fim. Quer dizer... Tem fim na hora que você falar, chega. É. Agora eu quero olhar para isso de outra maneira. Aí vai procurar, vai aceitar, né, a guia do Espírito Santo para olhar para aquilo de uma maneira a se libertar daquilo e não a ficar aprisionado mais e mais, né, naquela a roda das necessidades. Né? As necessidades do mundo não têm fim. Só quando você resolver que você é sem necessidade, você olha para a verdade pela verdade. Você não procura mais a verdade está ali, explícita. Disponível para você. Nunca esteve indisponível, sempre esteve aqui disponível. Totalmente disponível o tempo todo. É isso que eu tenho sentido, menina. Sempre esteve aqui. Né? Ela não está lá, não sei, ela está aqui. Basta que a gente queira olhar para ela. É uma decisão que nós temos que tomar, porque o Espírito Santo só espera isso, né? Que a gente decida a favor de Deus. Né? Não está no mundo, mas está aqui e agora. Totalmente disponível aqui e agora. Sim. Embora não esteja no mundo. Está em nossa mente, né? Não está no mundo, está na nossa mente. Lembrando que o mundo também está na nossa mente, né? Que ele é um efeito da nossa mente, da mente que se viu separada. Então, a gente pode escolher na nossa mente para o que a gente quer olhar. Eu conheço uma pessoa que tem necessidades incríveis. E parece que essa pessoa é pobre, né? Porque ela tem necessidades incríveis. Mas ela é super rica. Ela compra uma bolsa em Paris e faz o cabelo em Nova York. Veja o nível de necessidade. Sim. Não. Se a gente for pensar das necessidades que movem o ser humano, tem necessidades de todos os tipos, desde as mais cruéis até as mais simples. O ser humano ele tem um poder de criar crueldade também, né? De projetar, não criar. Né? Criar é um termo que se usa para o conhecimento, para Deus. De projetar crueldade. Então, não é bom nem... Ainda bem que a gente nem tem acesso a isso, porque é coisa muito feia. Vamos nos ocupar do amor de Deus, da alegria, da paz, que é isso que é disso que nós temos que nos alimentar. É para isso que a gente tem que direcionar a nossa mente, seguindo na guiança do Espírito Santo, aceitando a guiança do Espírito Santo. Então, vamos para o 6? Então, aqui no 6 ele fala: ninguém questiona a conexão entre o aprendizado e a memória. O aprendizado é impossível sem memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado. É por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição de lembrar. Eu disse anteriormente que ele ensina a lembrança e o esquecimento, mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. Tu esqueces de modo a lembrar melhor. Não vais compreender as suas traduções, as traduções do Espírito Santo, enquanto escutas duas maneiras de interpretá-las. Portanto, tens que esquecer ou abandonar uma para compreender a outra. Esse é o único caminho no qual podes aprender a consistência, de modo que possas, afinal, ser consistente. Aqui ele está falando da lição de esquecer.
Bom, aqui ele fala que o aprendizado ele é impossível sem a memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado. Então, o caso aqui de ser consistente é lembrar que quando ele se refere à consistência, ele está se referindo ao alinhamento com algo. Então, ser consistente é quando os meus pensamentos estão alinhados com algo, né, que eu elejo como sendo a referência. Então, ele fala, é por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição de lembrar, porque nós esquecemos quem nós somos verdadeiramente. E a gente colocou um outro ser no lugar. Então, a gente esqueceu e o ego nos ensinou a aceitar esse ser como sendo a verdade do que nós somos. Então, o Espírito Santo, ele quer nos ensinar a essa lição de lembrar de quem nós somos. Então, para isso, ele usa a lembrança e o esquecimento. Ele ensina a lembrança e o esquecimento. Ele nos ensina a esquecer o que não somos, para que a gente possa se lembrar do que nós somos verdadeiramente. Então, ele fala aqui, ó, tu esqueces de modo a lembrar melhor. E quando a gente tiver com a nossa mente ocupada com essa identidade egóica, essa identidade falsa, e com essa identidade, todos os seus enredos, a gente vai estar com a nossa mente ocupada com isso. Então, a gente não vai estar a gente não vai estar envolvido em se lembrar da verdade do que nós somos, porque a gente vai estar achando que a verdade é isso aqui, é a persona, né? A outra verdade é algo tão abstrato, distante, que a gente não acaba nem querendo se ocupar com ela. A gente fica aqui, na verdade, entretido com a persona e seus enredos aqui no mundo. Então, por isso que o Espírito Santo nos conduz para que a gente vá se esquecendo do que nós não somos, que isso vai perdendo significado para nós, e para que a gente olhe para aquilo que realmente tem significado. E para que a gente alinhe todos os nossos pensamentos, né, nossas ações, tudo, para esse significado, né, que é a verdade do Filho de Deus. Esse parágrafo me lembra a experiência do instante santo, né? Quando você penetra no instante santo, você lembra de quem você é e começa a esquecer de quem você não é. Não é. Uhum. E aí você começa a criar um discernimento entre o que você realmente é e o que você não é. Hoje eu sinto que se não fosse por essa experiência, o mundo para mim seria totalmente real. É, porque a gente já teve essa experiência de achar que isso aqui é real. É, Isso aí foi ensinado para a gente nos mínimos detalhes, né, de que isso aqui tudo é real. isso é uma graça, né? Esse curso é uma graça. Você conseguir fazer esse discernimento entre o que é real e o que não é real. Sim. Em você, né? Então, aqui na linha 6 do 6, ele fala: não vais compreender as traduções do Espírito Santo enquanto escutas duas maneiras de interpretá-las, ou seja, enquanto você está escutando dois propósitos. E o propósito do ego é se perpetuar na mente, né? Ele não quer arredar a pé. E o propósito do Espírito Santo é nos fazer lembrar de quem nós somos verdadeiramente, que Deus é nosso Pai e nós somos o seu Filho. Esse é o propósito do Espírito Santo. E como a gente muda de propósito, né, com essa experiência. É, Você agora quer lembrar de quem você é e esquecer do mundo, de quem você não é. sim. E aí você tem outro propósito de vida. É. E aí ele fala, aqui na linha 7, portanto, tens que esquecer ou abandonar uma para compreender a outra. Então, a gente tem que se dar conta de que está ouvindo, como é que fala? Dois senhores? Não, o quê? Dois senhores? Que a gente está, vamos falar, obedecendo a dois senhores, vamos falar assim, Uhum. e temos que escolher apenas um, tem que esquecer ou abandonar uma dessas interpretações, uma dessas maneiras de interpretar, e para poder compreender a outra. Então,
E aí ele fala, esse é o único caminho no qual pode aprender a consistência, de modo a que possa, afinal, ser consistente. Então, assim, eu tenho que esquecer uma ou abandonar, né, para que eu possa compreender a outra. Evidente que o Espírito Santo aqui está falando em favor de Deus, né? Então, a gente tem que esquecer ou abandonar a mente, né, que se vê como separada, para que a gente consiga compreender o que é a mente una, para a gente poder ter a experiência da mente una. Porque enquanto a gente vai identificado com a mente da separação, a gente fica evitando ter a experiência da unicidade, que o nosso inconsciente, né, produz isso aí, né? Ele nos leva a aceitar um e a rejeitar o outro. Então, a gente tem que trazer isso para a consciência, para que a gente possa escolher lucidamente, né? Eu quero a paz de Deus, a coisa, o que eu mais quero é a paz de Deus. Então, enquanto eu estiver ouvindo, né, seguindo dois propósitos, eu vou estar na mente dividida, né? Então, eu vou estar no medo. Então, eu preciso fazer a escolha pelo amor. E aí eu vou aprender a consistência, porque todos os meus pensamentos vão ser pensamentos de amor e de paz. E assim eu vou aprender, eu vou me tornar consistente, porque eu vou aprender a consistência, então eu vou me tornar consistente. E é isso que o Espírito Santo quer que a gente faça, né? Para que a gente queira, né, nos alinhar com um único significado, só com aquilo que realmente é significativo em nossa mente, que é a verdade, né? Que é o reino de Deus. E a confiança vai voltando, né? Sim. E ela vai voltando gentilmente, gentilmente, Porque a volta a certeza vai voltando, confiança né? no reino, né? A certeza vai voltando, né, Gustavo? Aí É, a confiança também vem junto. Porque, à medida que a gente vai entregando para o Espírito Santo e vai percebendo, né, a presença do Espírito Santo nos conduzindo, né, a gente vai confiando, porque a gente vai tendo certeza de que ele está ali, de que ele realmente está presente, né? Então, isso tudo vira certeza e confiança. Bom, então vamos aqui para o último parágrafo. Então, aqui ele fala: o que pode significar a perfeita consistência do reino para aqueles que estão confusos. É evidente que a confusão interfere com o significado e, portanto, impede o aprendiz de apreciar o significado. Não há nenhuma confusão no reino, porque há apenas um significado. Esse significado do reino vem de Deus e é Deus. Agora eu estou aqui na linha 5. Porque também é o que tu és, tu compartilhas e estendes como fez o teu Criador. Isso não precisa de tradução, porque é perfeitamente compreendido, mas necessita de extensão, porque significa extensão. A comunicação é perfeitamente direta e perfeitamente unida. É totalmente livre, porque nada discordante jamais entra. É por isso que é o reino de Deus. Pertence a ele e é, portanto, como ele, né, como o Pai. Essa é a sua realidade, essa é a realidade do reino. E nada pode agredir essa realidade, que é o reino. Então, né, aqui ele vem falar que o que pode significar a perfeita consistência do reino para aqueles que estão confusos. Então, se eu estou enxergando dois propósitos, estou servindo a dois propósitos, minha mente está na confusão e ela está no medo. Porque o amor não vê a divisão. Só o medo alimenta a divisão, porque o ego se alimenta disso, né? Então, enquanto eu estiver na confusão, né, na mente dividida, eu vou estar percebendo aquele fala, evidente que a confusão interfere com o significado, e, portanto, impede o aprendiz de apreciar o significado.
Então, eu vou estar mais envolvido com a forma do que com o significado. Eu não vou estar dando tanta importância ao significado. Então, ele fica meio perdido para mim, né? Então, não posso apreciá-lo. E aí ele fala, no reino não há nenhuma confusão, porque há apenas um significado. E qual é o significado do reino? Deus é o Pai e criou seu Filho, né, como ele mesmo. Esse é o significado do reino. Né? O reino é o Pai, o Filho e suas criações. Então, aí ele fala, esse significado vem de Deus. Então, o significado do reino vem de Deus e é Deus. Então, Deus é o reino. O Pai e o Filho são o reino. Isso ele está falando aqui na linha 4. Ó, esse significado vem de Deus e é Deus. Então, porque também é o que tu és, tu compartilhas e estendes como fez o teu Criador. Então, como tu também és esse significado, que tu também és o reino, como filho de Deus, tu compartilhas e estendes o reino como Deus fez, né, ao criar seu filho. E aí ele fala, isso não precisa de tradução, porque é perfeitamente compreendido, mas necessita de extensão, porque significa extensão. Então, lembrando que o que estende tu és, então o reino, ele é o que tu és. Então, a gente precisa estender o reino, né? O Pai, assim, porque no reino, tudo é estendido o tempo todo, né? Porque lá não tem tempo, tudo é estendido, vamos falar assim, né? Para ficar fazendo referência de tempo. Tudo é estendido para aumentar. Então, o filho se estende como o pai estende, porque o filho é o reino, e o reino se estende para criar a si mesmo. Então, ele fala na linha 7, a comunicação é perfeitamente direta e perfeitamente unida. Então, lembrando que a comunicação aqui é criação, não é o sentido de comunicação como a gente usa aqui no mundo, né, envolvendo partes. A comunicação no reino, ela é criação, ela é o próprio estender. Então, comunicar é estender no reino, e comunicar é criar. Então, ele fala, é totalmente livre, porque nada discordante jamais entra. Então, o reino é totalmente livre, porque não tem nenhuma ideia dividida, não tem nenhum si, né? Não existe. Tudo é perfeita harmonia, porque o reino é perfeito, né? Ele é a perfeição que Deus cria, né, o tempo todo. Então, ele fala, é por isso que é o reino de Deus, né? Porque ele é totalmente íntegro. Pertence a Deus e é, portanto, como Deus. Essa é a realidade do reino e nada pode agredir essa realidade. Ele fala aqui como se vive no reino, né? No Sim. reino só existe relação direta da Trindade Santa, né? Pai, Filho e Espírito Santo. São totalmente iguais. Não tem mais no reino. Não entra mais, mas não entra dúvida. Acabou-se a dúvida. E são três que, na verdade, é uma unidade, né? É. Não é que sejam três figuras, três formas, não. É três, mas é a unidade. A Trindade Santa, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Que é a unicidade. Bom, e com isso a gente encerra, né, o estudo do subtítulo 2, que é a Lei do Reino, do capítulo 7, as dádivas do reino. Janete, você está aí? Sim, eu estou aqui, estou escutando. Janete, você gostaria de fazer uma oraçãozinha para o encerramento? Eu não sei fazer. Eu vou pedir ajuda para vocês, vou prestar atenção, numa próxima eu faço. Você me pegou de surpresa. Tá bom. Então, gente, vamos aqui para... Janete, tá me Diga, ouvindo? Gustavo. Sabe como eu faço nesses casos? No livro de exercícios, na parte 2, quase todas das 200 às 300, mais ou menos, lições,
quase todas têm uma oraçãozinha. Isso. Quando eu me vejo nessas situações assim, eu abro o livro de exercício pronto. Tá, vou passar a fazer isso. Muito obrigada. Ó, por exemplo, Janete, se você quiser ir lá na lição 290 do livro de exercícios. Eu estou sem meus óculos aqui, eu estou na cozinha. Ah, então tá. Então, Gustavo, Oi, eu posso ler essa oraçãozinha e você faz a fala de encerramento? claro. Tá. Não, eu faço então a oraçãozinha. Ah, então tá. Então tá na sua. Então É a tá aí. 290, Lição né? 290. É porque assim, eu abri o livro e caiu nela. Então pode ser ela ou você Pois é. escolhe. O título da lição é o seguinte: a minha felicidade presente é tudo que eu quero. A minha felicidade presente não é a que eu vou ter no futuro, não é a que eu tive no passado. É minha felicidade presente agora. Aliás, Jesus só se refere ao eterno agora. Aí ele termina com a oraçãozinha. Com essa decisão, venho a ti e peço à tua força que me ampare no dia de hoje, em que só busco fazer a tua vontade. Pai, não podes falhar em me ouvir. Já me deste o que eu estou pedindo, e estou certo de que hoje verei a minha felicidade. Sim. E aí ele fala que a primeira frase, né, em cima, a menos que eu esteja olhando para o que não existe, a minha felicidade presente é tudo que eu vejo. Olhos que começam a abrir, sem fim, podem ver. E quero que a visão de Cristo venha a mim hoje mesmo. O que eu percebo com a vista que fiz, sem a correção do próprio Deus, é assustador e doloroso de se contemplar. Já não permitirei, nem por mais um instante, que a minha mente continue a ser enganada pela crença de que o sonho que fiz é real. Este é o dia em que busco a minha felicidade presente e não olho para mais nada além daquilo que busco. Então, amado Jesus, nós viemos agradecer por esse instante santo dessa reunião, por todos os despertares que nos deste através do estudo de hoje, e pedir que nos guie, conduzindo na tua luz santa, para que nós possamos nos tornar disponíveis para o Espírito Santo, para que nossa mente se torne disponível para o Espírito Santo, a cada instante e eternamente. Amém. Amém. Então, eu vou Engraçado, a lição 290 é quase a que a gente está tendo hoje, né? Nós lemos hoje a lição de hoje é a 286. eu vou interromper a gravação, tá bom, gente? Tá bom.